Ô, Valdo, eu estava vendo a entrevista agora pela manhã do Andrés Pereira com o Eric Faria. Deu uma entrevista para o Globo Esporte. Foi o Eric Faria, né? Isso, o Eric, a Eric Caê e o Raul. E aí o Andrés Pereira fala assim, pô, ele tá esperançoso que o Flamengo compre. Ele falou, tem uma hora que ele fala assim, pô, um jogador do Manchester United por 10 milhões de euros é barato. Lá pra Europa, né? Uhum. Tipo assim, né? O Flamengo, que ele sonha em ficar no Flamengo, né? Eu vi a ele tá esperando. Eu li a entrevista. Eu tava vendo, ele falou, pô, 10 milhões de euros, um jogador do Manchester United é barato. Tipo assim, o Flamengo tem que comprar. A questão é que, como o Vanderlei já falou, ele tem aí uma ferida que não cicatriza, é difícil consertar o que aconteceu. A diretoria até quer contratá-lo, mas a torcida em grande número não o tolera mais. Não só por isso, ele nunca mais conseguiu jogar uma boa partida. Ele jogava bem até no time do Renato, que era um time, acho que até muitas vezes mais desorganizado. Acho até que a presença dele ali naquele momento do jogo evidenciava a desorganização do time, porque ele não era o cara para fazer saída de bola no meio dos zagueiros. O que ele estava fazendo ali? Mas é um time bagunçado, alguém se apresenta. O único ponto positivo ali é o seguinte: eu estou me apresentando para fazer saída de bola, porque não tem organização. Quem é que faz esse trabalho? O time era Amazônia. Então ele foi ali e perdeu a bola, mas o que eu não concordo sempre é o seguinte: eu acho correto que ele tenha a chance de se recuperar, obviamente, os companheiros o apoiaram, ele falou lá na entrevista de novo e tal, isso já havia sido dito antes, o clube o apoiou, legal, beleza, mas ele não é a vítima, né? Eu não gosto quando vê a narrativa de... A vítima é o torcedor, especialmente aquele que se endividou, foi lá para Montevidéu e tal, e voltou com uma derrota no lombo, porque o cara perdeu uma bola dominada. Então ele não é a vítima é o torcedor, ele é o vilão, na verdade, um vilão, não quis ser, mas virou vilão. Então para ele mudar isso, virar o herói, ele tem que fazer, como disse o Vanderlei, fazer coisas do Arco da Velha, ou virar o Zico, como o Mauro citou há pouco. É difícil para ele. Não sei se ele vai ficar, acho até que ele é um ótimo jogador, acho que ele teria condições, mas acho que no Flamengo é muito difícil para ele, ele não dá sinais assim de ter uma personalidade forte o bastante em campo para virar esse jogo. Tem jogadores que mudam isso aí. Não tá nem aí. E que evidentemente não é fácil, é claro que não é fácil. Ele mesmo na entrevista ele fala, pô, eu já revi esse lance milhões de vezes, eu não sei o que aconteceu comigo e tal. E realmente é terrível, é um momento histórico e tal. Mas e aí nesse caso não é fraqueza dele, é algo muito forte. Mas tem jogador, tipo, e o próprio Romário, quando também voltou ao Brasil em 95 pro Flamengo do Claverete, ele falou, e um negócio que é real, né? Você conhece a fera, né? Ele falou, na Europa não tinha muita essa animosidade, eu gosto de ser vaiado, eu gosto de ser xingado. E até interessante, outro que não se bateram muito, mas o Edmundo é um cara que você precisa jogar na parede de chapisco para resolver, muitas vezes. Então assim, tem cara que precisa desse negócio, né, solavanco, e tem outros que não, né? E realmente é dificílima a situação. Fora o nível de o investimento, que é muito caro. É muito caro, mesmo se ele tivesse feito o gol do título, já seria caro. Sim. Esse é o detalhe que eu pego como gancho do que o Mauro Betting falou, porque se ganha, acho, né? Que se ganha o cenário assim que vem na minha cabeça, que no dia seguinte o Flamengo compraria, todo mundo aplaudiria, o jogador importante, aquela coisa toda, tá, aquele clima todo de vitória, comemoração, alguém assina o cheque. Aconteceu o que aconteceu. Lá, se fosse no dia seguinte o acordo para assinar o contrato, o cara que tem a caneta na mão já vai pensar duas vezes. Aí a repercussão, tá certo? Tem a repercussão, o cara vai avaliar. E depois começa a fazer conta. Mesmo pro Flamengo, que é um time que tem dinheiro, não joga pela janela, mas tem dinheiro, pode fazer algum investimento mais forte, é um preço. E o tempo que passa não ajudou em nada. Tipo assim, ó, vamos repensar. Talvez se a gente dividir igual o Carnezinho aí em 10 vezes, não sei o quê. Mas começa a pensar, é uma compra adequada? Todo mundo sabe o que o Flamengo viveu, ainda vive, com relação à turbulência interna e descontentamento de torcida. É duro para alguém, por mais, olha, com respeito, com mais irresponsável que seja, assinar um valor cheio de zeros. Não é fácil. E para você ver, desculpa, Vanderlei, em cima do mesmo lance, o outro lado, né, que é o Daverson, não vai ficar. Digamos, e assim, não estou falando que devesse ficar, mas assim, é uma dívida de gratidão. Por exemplo, eu brinco, o Ademir da Guia fez agora 80 anos, a gente está organizando um jogo de 80 anos ali no Allianz Parque. E eu falo, Ademir, eu quero que você jogue bem. E ele está realmente treinando, ele joga, enfim, Ademir da Guia, né? Mas tudo bem. Eu falei, mas de você eu vou cobrar. Eu não posso cobrar mais como torcedor do Breno Lopes e muito menos do Daverson. Ele fez um gol do Deca campeonato contra o Vasco e fez esse gol. O Daverson está engraçado. O Daverson é o seguinte, eu acho que digamos assim, a desistência, o Pedro acompanha o Palmeiras, a desistência não é só pelo futebol.
O futebol, quando ele entra, o cara decidiu alguma coisa e tal. Primeiro, que ele leva a sério mesmo o apelido Maluquinho. Sim. É o menino maluquinho. Então, na hora que pesa para analisar, ele entrou, fez o gol e foi expulso. Contra o Bragantino. Não é isso? É, contra o Bragantino. Algumas coisas assim Contra o Atlético Mineiro, ele quase... afastam qualquer O tipo Flávio de Prado reação. fala que quando o André Se Pereira joga- errou, que a bola caiu no pé dele, ele falou misericórdia, e agora tá comigo. Você não é o Flávio Prado, Ele não assim? queria. Eu falei, o Davidson, eu senti naquele momento. Não, é só ouvir. Escuta sem a narração, né, de TV, de rádio, o lance, a Conmebol disponibiliza a imagem. Na hora que tá o Palmeiras cantando no fundo e tal, o Andrés Pereira perde e fica aquela. Né? Só que meio que na hora que a torcida percebe que é o Davidson, a torcida fica quieta. Parece um tiro de meta. Foi. E fica o desespero. Eu falei, eu vi contei na pra imagem. ele, Davidson, no ar e fora. Cara, na hora que eu vi, eu fiquei meio assim. Quando você chuta a bola, bate no pé do Diego Alves. Diz que quando ele pegou a bola, olha, você é um retratista da vida. Não, é um negócio sério, eu já vi impressionante. milhões porque desses lances. Quando sobrou, eu notei que a torcida praticamente jogou a toalha. Eu não tenho certeza se aquela bola é pro gol. Então, mas Ela então, bate deixa eu no falar, Diego Alves, o Mauro, o Davidson fala. Eu falei, Davidson, eu morri de medo. Quando a bola bate no pé do Diego Alves, eu achei que não tinha entrado. Ele falou, eu também. Eu achei que quando eu vim com a bola, eu falei, meu Deus. Não posso, se eu não fizer, eu tô morto. Ele disse que quando a bola sobrou, bate, né? e entra, e ele falou, eu comemorei mais o gol do Danilo Barbosa, que a bola bateu na rede no final do jogo, do que o meu. Eu achei aquele que tinha entrado. Quando a bola tô com um sobrou, ele amigo falou, aqui, tem um putz, vai amigo ficar nosso aqui comigo a que- responsabilidade. Quer ver, se puder a produção botar Tá essa sempre, tá imagem. sempre assistindo o programa, o Frank Souza, ele lá da Espanha. Ele falou, Vamp, ó, tô vendo aqui o programa. O Andrés Pereira ele teve uma passagem pelo Valência, onde não foi muito bem, e com o Granada também foi muito mal. Eu nem sabia que ele tinha jogado no Valência. Sim, ele rodou. O Então, último time dele foi a Lazio, né? Emprestado, antes de vir pra cá. A questão é assim, de repente você não joga bem no time europeu, mas aqui no Brasil você consegue se destacar. porque Eu é um acho outro que time de futebol. eu- Sócrates, Renato. Eu acho que se não tem um erro, Portaluppi. esse erro aí, e não ficasse marcado pelo Flamengo, ele é titular no Flamengo em qualquer time no Brasil. Então, Qualquer time eu do ia Brasil- perguntar isso. Digamos, se fosse um preço mais exequível, ele caberia outro time Aí é grana, brasileiro? isso aí mesmo. Eu acho que sim. Pra mim, sim. a bola que ele joga em qualquer E no nível do Brasil e da América do Sul, claro. A América é titular no Palmeiras, no Corinthians, Mas no São Paulo. pelo valor, no como se fosse Mineiro. uma brincadeira de um videogame. Pô, você gastar o dinheiro, contrataria. Agora, pelo valor é muito caro. O valor da entenderia. multa colocado no contrato, ele foi emprestado também do ano, era 20 bilhões. É caro. Quer dizer, já caiu pela metade. A questão é que tem um outro aspecto. Você está contratando um jogador da Premier League. Então os caras não trabalham com as nossas cifras, trabalham com valores muito diferentes. E aí um time inglês não vai vender um jogador que foi titular do time até 19, 20. Ele foi titular do time em 2019, até o começo de 2020, quando o Solskjaer era o técnico, ele jogava. Não vende e faz o quê? Na sua opinião? Eles têm um contrato até o ano que vem, ele pode sair livre ou eles podem conseguir colocá-lo como clube europeu. E aí pegar 10 milhões de euros no clube europeu não deve ser tão difícil. Então, para eles, não sei se é tão complicada essa situação, e convenhamos, né? Com toda a crise técnica que vive, o United não vai mudar de patamar porque vendeu o jogador por 10 milhões de euros. Então, são mundos muito diferentes. Agora, para cá é muita grana. Eu acho que se o Flamengo tem um dinheiro para investir, deve investir. Eu sou totalmente favorável. Aquela história que fala assim, o clube de futebol não é banco. Sim, mas o banco tem dinheiro. Quando o clube não tem dinheiro e investe, aí é banco indo para falência, né? O que eu não costumo ver. Banco não costuma ir à falência. Banco sempre tem muito dinheiro, né? Então, não, tal time não é banco. Não tem dinheiro, não é banco mesmo. Aí vai contratar. Agora, se o clube tem dinheiro para investir no time, então tem que investir no time. Não adianta ficar fazendo caderneta de poupança, aplicação de fundo de investimento, bolsa de valor. Não adianta, o clube não é para isso. Superávit. Superávit. Nós vamos para um rápido Mas a escolha intervalo. tem que ser bem feita. Isso. Nós vamos para um rápido intervalo no rádio e já voltamos com o bate-pronto para você que nos acompanha em toda a rede Jovem Pan News. Eu tenho as aspas do Andrés Pereira, a entrevista que ele deu hoje, portanto, ao portal Globoesporte.com. Abre aspas. Eu já vi 1 milhão de vezes o lance da Copa Libertadores. No momento estava muito claro o que eu ia fazer e a bola acabou escapando. Já vi 1 milhão de vezes para ver o que aconteceu e o que eu poderia ter feito. Não só vi, tive vários sonhos. Sempre lembro da ação e falo, por que eu fiz aquilo? Agora eu tento olhar nos gols que eu fiz e focar nas coisas positivas, fecha aspas, a declaração do Andrés Pereira, mas a verdade é que acabou o clima no Flamengo, né? Não tem como. Eu não vejo mais o Andrés Pereira jogando no Flamengo pelas cifras e pelo momento, né? E outra coisa Mauro também Betti. que a gente tem vivenciado em outros lugares também.
A impaciência e muitas vezes a intolerância de quase todo mundo, né? A gente viu várias situações. O próprio caso do Cássio, que a gente comentou, que é um caso de polícia, as ameaças que ele sofreu, a família dele. E, gente, não querendo comparar, mas já comparando, a história que tem o Cássio. E, de novo, eu também fui muito mal interpretado, culpa minha, por muita gente do Corinthians dizendo, você é palmeirense, você quer que o Cássio continue. Não, eu tô falando que eu acho que coisa de louco. Não, de novo, eu acho o Ivan um ótimo goleiro, o Donelli eu acho um ótimo goleiro promissor, ainda jovem. O Ivan também é jovem, 24 para 25 anos. Eu acho que o Cássio já de algum tempo merecia. É só ver o que eu falei a vida inteira sobre o Cássio. Eu acho... Tem uma história fantástica, você pode dizer que é o maior ídolo, mas eu não acho que é o maior goleiro da história do Corinthians, embora Gilmar fosse uma outra época, mas um time que teve o Dida e a identificação do Ronaldo Giovanelli, dá para discutir as qualidades técnicas do Cássio. Mas o que ele fez, sobretudo em 2012, é impressionante. Mas, de novo, gente, é o respeito humano. Nenhum profissional merece ser ameaçado fisicamente, a vida como foi. E outra coisa, é o Cássio. Cacilda, olha o que o Cássio fez pelo Corinthians. Sim. E repito, mesmo se não tivesse feito. Sabe? Isso é verdade. E Então tá nesse nível, ninguém tem paciência com mais nada. a intolerância, né? Rede social também acaba dando voz para um monte de gente, Também, né? mas também, e pegando outro exemplo, de um grande time agora, que tá no momento, desculpa falar de novo do Palmeiras, mas é um time a se falar. O Rafael Veiga, quanto tempo demorou pra jogar bem? O próprio Dudu, O Veiga, Rony, o Veiga não tô quase falando foi com o Navarro agora, o Veiga mas, quase foi envolvido numa troca com o Jean-Pierre do Grêmio. Jean-Pierre, não, 2020, com o Vanderlei Veiga, Luxemburgo. Jean-Pierre e mais alguns jogadores que o Palmeiras daria pelo Jean-Pierre. É verdade, ia trocar 3 jogadores, né? É tipo uma barca, né? Pensou no Scarpa e Veiga. É verdade. Ficou o Veiga e cresceu.